Se você clicou nesse vídeo é porque você deve estar cansado da falta de constância na sua vida, onde você acaba sempre deixando seus projetos pela metade. Você inicia, mas você nunca consegue acabar nada. E se eu pudesse voltar nos anos atrás e dar conselhos valiosos para o Gabriel do passado, eu falaria tudo que eu vou dizer nesse vídeo para vocês. Porque hoje, aos 28 anos de idade, mesmo não sendo herdeiro e mesmo não tendo uma infância fácil, foi graças à constância de hábitos simples, mas que eu mantive ao longo de anos, que me deram uma vida muito mais digna de estar sendo vivida. A primeira coisa que eu preciso te dizer é que você precisa focar realmente no que você controla. É inegável que a vida, o mundo, o país que a gente vive, ele não é justo. Na corrida da vida, algumas pessoas elas vão estar correndo de 1 quilômetro avançado, outras vão estar sendo a largada, e outras ainda vão estar comprando o tênis para começar a correr, que talvez possa ser o seu caso. Mas, de alguma forma, a meritocracia ela ainda importa porque ainda há necessidade de você fazer o seu melhor com os recursos que você tem. E quando você entende que a corrida da vida ela não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona, a sua visão sobre constância começa a mudar. Onde qualquer coisa que você sonha, ter uma casa, ter um carro, ter liberdade financeira, vai demandar anos de esforços do seu dia, do seu trabalho, de você, e não apenas sprints pontuais de alguns meses de perfeição. Então, mesmo que para você seja tudo muito mais difícil comparado para outras pessoas, você precisa focar extremamente apenas no que você controla. Ninguém vai vir te salvar, você não pode ficar dependendo de ajuda ali do governo. Claro que tudo isso seria muito mais fácil, mas não é a grande realidade. A inconstância, ela também nasce de expectativas irreais, descoladas da sua realidade. É muito comum a gente observar, hoje num mundo super conectado, pessoas colocando metas para a própria vida de acordo com a vida de outras pessoas. Uma vida totalmente maquiada pelas redes sociais como um todo. Então, pare e pense. O que você está colocando para você mesmo? É algo possível de atingir dentro das suas condições, dentro da sua realidade, dentro do tempo disponível que você está colocando para trabalhar os seus objetivos e metas? Porque é muito fácil você estar se frustrando e quando você se frustra, isso gera ali uma inconstância. Tanto em questão de simples hábitos que você tenta manter no seu dia a dia, tanto de você nunca estar parecendo próximo do seu objetivo. Além disso, é interessante que você coloque também metas plausíveis ao longo do tempo. Por exemplo, se você quer juntar dinheiro para a sua liberdade financeira, ao invés de colocar uma meta de R$ 200.000, você pode colocar pequenas metas ao longo da sua trajetória. Primeiros 10 mil, primeiros 20 mil, primeiros 30 mil, porque cada vez mais você tem essa capacidade de aumentar a sua autoeficácia e a sua autoestima, e isso te deixando mais constante em manter bons hábitos. Então, muitas das vezes também a sua inconstância nasce de metas irreais, expectativas irreais descoladas da sua realidade, onde você precisa estar limpando as suas lentes, porque você está vivendo através das lentes de uma vida de uma outra pessoa. Um outro problema também que gera a sua inconstância está no perfeccionismo. O Adam Grant, em seu livro O Potencial Oculto, ele coloca que o perfeccionista é como se tivesse uma maldição, que se fosse um medicamento, na bula estaria como algo que limita sonhos e crescimento. A perfeição, ela é oposta da constância, porque cada vez mais você fica paralisado em tentar realizar várias coisas no seu dia, tudo extremamente perfeito, que no final das contas você acaba não fazendo nada, porque você fica preso a detalhes que acabam te paralisando e que muitas das vezes não fariam diferença nenhuma para a sua evolução verdadeira. Então, quanto mais perfeccionista você for, mais difícil você vai conseguir ser constante ao longo da sua vida. Porque o perfeccionismo, ele impede que você erre e ele impede que você aprenda com o seu erro. E entenda que errar não é um problema. O errar, ele não deve ser massacrado ali o seu eu do passado e nunca mais você tentar novamente. Você deve aprender com o seu eu do passado para que o seu eu do futuro siga evoluindo de acordo com esse erro. Então é importante que você se liberte cada vez mais do perfeccionismo. Não tem nenhuma qualidade nisso. Isso é mais do que uma maldição. E quando você junta expectativas irreais, perfeccionismo e
a comparação com outras pessoas, aí você vira uma máquina de ser inconstante na sua vida e no que você se propõe a realizar. Porque se a gente for olhar hoje na realidade que a gente vive, na comparação que a gente consegue realizar de acordo com a internet, com as redes sociais, sempre vai existir alguém melhor do que você, alguém mais rico, alguém mais bonito, alguém mais capaz de realizar qualquer coisa que você está se propondo a fazer. E isso pode te gerar ali uma paralisia, fazendo com que você decida não fazer nada. Então, a comparação mais justa que você deve realizar mesmo seria novamente com o seu eu do passado, para que você consiga observar se está evoluindo, se você está conseguindo colocar em prática o que você se propôs a fazer e, consequentemente, você aprendendo com seus erros do passado e buscando a evoluir, olhando para o futuro. Então, a comparação também ela vai minar muito a sua constância, a sua capacidade em estar realizando. E você precisa tomar muito cuidado com isso nas redes sociais, principalmente em quem você acompanha, porque muitas das vezes está mais te atrapalhando, te sabotando, do que te ajudando a caminhar para os seus objetivos. Mas mesmo que você ainda se livre desses três problemas e você ainda tente ser constante, você ainda pode ter uma quarta armadilha que a grande maioria das pessoas ainda caem. É não aprender a descansar. Porque ser constante não está em você performar e ser o seu melhor todos os dias. Haverá muito provavelmente dias ruins, dias que você não vai conseguir fazer nada praticamente, nem muito mesmo o seu melhor. E a internet ela criou uma visão deturpada que nós deveríamos ser máquinas onde a gente tem que estar performando sempre o melhor, onde a gente tem que estar sempre conseguindo entregar o melhor, que a gente deveria estar trabalhando enquanto eles dormem. Mas a grande verdade é que ninguém consegue ser constante ao longo de anos dessa forma. Então, em dias ruins, em semanas ruins, você não precisa estar fazendo nada. Você precisa apenas descansar. Você não precisa desistir dos seus sonhos, você não precisa jogar tudo pro alto, você precisa apenas descansar para que você consiga retomar os trilhos para o seu objetivo. A constância, ela também nasce do descanso e de pausas. E se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir se manter gradual ao longo de anos. E no fim, quando a gente coloca esses 4 pontos, tudo converge para uma realidade, onde você precisa ter muito claro na sua mente quais são as suas prioridades atuais da sua vida. Porque quando você consegue estabelecer muito claro as suas prioridades, o que você quer, o que você precisa fazer, por quanto tempo será necessário talvez você realizar sacrifícios, você consegue abrir mão de coisas que acabam te atrapalhando, onde você consegue direcionar mais energia e mais tempo da sua energia para que você consiga ficar cada vez mais próximo do seu objetivo. Então, se o seu objetivo for passar em concurso, muito provavelmente você vai precisar abrir mão de algumas vezes de noitadas com amigos, de happy hours. Se você quer mais a sua liberdade financeira, provavelmente você vai precisar abrir mão de gastos desnecessários. Então, é importante que você tenha muito claro as prioridades que você quer para o seu momento de vida atual, o que faz sentido de acordo com os seus valores, que isso vai te deixar muito mais próximo de ser constante todos os dias. Eu tenho um vídeo sobre estoicismo que eu vou estar deixando aqui do lado para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender essa questão de valores e que é muito importante para que você consiga entender e ser constante ao longo de anos da sua vida. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like no canal, inscreva-se no canal, isso me ajuda muito também, e comenta aqui abaixo se você consegue ser constante de acordo com seus objetivos, para o que você está procurando.